Boa noite, irmãos. Que bom tê-lo conectado conosco nessa transmissão. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Convido a você que nos ajude cantando o hino 383. Vou chamar aqui à frente o irmão Wanderson para nos ajudar com a regência. Hoje nós também temos alguns dos irmãos que estão representando o coral que irá nos ajudar cantando o hino 383. Convido o nosso irmão Clévio, que nos leve a Deus nessa primeira palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, exaltado seja o nome santo do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem tomado conta de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, tem tomado conta do teu povo, ó Pai. Agora eu te peço por esse trabalho que inicia, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando e que cada um de nós aqui, ó Pai, o grupo que vai cantar, ó Pai, a orquestra, Pai, o dirigente, e principalmente quem vai trazer a Tua mensagem, Pai, que ela possa achar guarida em nossos corações, Amém, ó Pai, Senhor. que possa nos dar a paz vinda do Senhor, ó Pai. Essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você que abra a sua Bíblia para o livro de Salmos, capítulo 121. Salmos, capítulo 121. Eu vou estar lendo todo o seu capítulo. Deus é guarda fiel do seu povo. Amém. Versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Que você possa ter sido abençoado com essa palavra. Nós vamos ouvir agora mais um número especial apresentado por um grupo representando o coral. Louvamos. Obrigado, irmãos, que nos ajudaram aqui com este número especial. Nós temos agora os avisos que vão decorrer a semana que se inicia. Terça-feira nós temos o estudo bíblico às 20 horas. Você está convidado a nos acompanhar na nossa página. Quarta-feira, culto de oração às 20 horas. Quinta-feira pela manhã, 8 horas da manhã, nós temos um momento de reflexão, um momento de oração, conduzido pelo pastor João. Participe conosco, 8 horas da manhã. Domingo, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Neste momento, eu queria lançar um desafio para você que tem o dom, do designer, do computador, que participe e nos ajude. O nosso irmão da mídia vai colocar uma imagem que é o concurso da logomarca Jubileu 50 anos. Em breve, você receberá todas as regras para participar deste concurso. Participe, use o seu dom e o seu talento. Que Deus possa nos abençoar. Eu convido aqui à frente o pastor João, e neste momento nós teremos a oração intercessora. Boa noite. Estamos terminando esta quarentena, já alguns sinais de liberdade e fim dessa paralisação, mas vamos continuar a orar, continuar orando ao nosso grande Deus. Ele é o Todo-Poderoso,
o poder está nas suas mãos. Eu quero convidar ao senhor, a senhora, que está acostumado nesta igreja, ver Deus, presenciando Deus, fazendo verdadeiros milagres, de pessoas que, muitas vezes desenganadas, tanto por saúde como por problemas circulares, e ver a solução. Agora, eu quero lhe convidar a não esquecer, não seja ouvinte esquecer disso. Eu vou citar aqui uma lista de 5 nomes, que esta semana nós presenciamos a misericórdia de Deus. O irmão Edivique, trabalhador, membro lá da congregação de Peruíbe, nossa, ele tem um problema renal e já faz tratamento há algum tempo, mas como eu disse outras vezes, este vírus, Covid-19, ele trouxe um grande benefício, porque ninguém morre mais de câncer, de infarto, só morre de coronavírus. Então as outras doenças foram esquecidas. Por isso que esse número assustoso aí de mais de 6 mil pessoas que morreram no Brasil. Talvez nem a metade foi de coronavírus, mas deixo para lá, não estou aqui questionando a ciência médica nem nada, apenas dizendo o que eu vejo todos os dias. O irmão Edivique, ele foi internado no hospital UBA, aqui na Vila Santa Catarina. Dali ele foi transmitido para o hospital do Pacaembu, porque estava com coronavírus. Dali do hospital Pacaembu foi para o Emílio Ribas. Do Emílio Ribas fizeram o tratamento, tudo. O irmão Edivico está em casa, tenho falado com ele todos os dias, ele está feliz, agradecendo aos irmãos que oraram. Ele não tinha nada de coronavírus, o negócio dele é o problema de rins, que ele vai ter que fazer um tratamento. Então vamos continuar agradecendo a Deus, irmãos, esse Deus Todo-Poderoso. Nosso irmão Paulo e nossa irmã Érica, casal abençoado desta igreja, também foram para o hospital com suspeita da doença e estão em casa se recuperando. Ainda hoje falamos com ela, está passando bem, se alimentando, já não tem falta de ar. Deus agindo. Nosso irmão Manuel, ele é primo da irmã Joana, do irmão Marcelo, e irmão da irmã Selma. Este rapaz foi constatado pelo médico que ele estava com vários tumores, e o médico disse para ele: olha, eu não dou nenhuma esperança. Tumores até no pâncreas. E esse rapaz entrou em desespero, chegou até a pensar em fazer besteira, mas a igreja orou, os irmãos oraram, nós pusemos o povo para orar, e Deus atendeu a nossa oração. Ele não tem nada de tumor maligno. O médico errou? Não, Deus agiu. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Aquela senhora que estava entubada lá da igreja do pastor Nildo Simões, ela já tinha começado a parar os órgãos dela, os rins. Essa senhora já saiu do UTI, está no quarto, se recuperando totalmente, pronta para voltar para casa. Irmãos, isso é o Deus que nós servimos. É o Deus Todo-Poderoso. Aprenda a acreditar no seu Deus. A doença existe, o vírus está aí matando pessoas no mundo inteiro. Nós sabemos que existe, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Se não é para morrer, não vai morrer não. Pode ser câncer, pode ser vírus, pode ser o que for. Acredite no poder de Deus. Não fique desesperado. Eu tenho feito essa reflexão toda quinta-feira de manhã, exatamente animando os irmãos a não se apavorarem. Acreditar no poder desse Deus maravilhoso. Nossa irmã, minha irmã de sangue, irmã em Cristo, nossa irmã Maria, ela vai submeter a uma cirurgia, não é coronavírus não, viu?
vai se submeter a cirurgia para um reparo de uma ex-cirurgia que ela já tinha feito nas costas e vai ter que fazer outra cirurgia. Ore por ela. O irmão Francisco, esposo da irmã Marcela, está em casa, com suspeita da doença, mas está bem, hoje falamos com ele, está firme na esperança do Senhor. Ore a Deus. Você tem um pedido a esse Deus Todo-Poderoso? Do lugar onde você está, levante sua mão. Deus estará atendendo o seu pedido. Confie nele. Tá bom, irmãos? Confie nesse Deus. Não ore, será que vai dar certo? Faça todas as precauções necessárias que os médicos estão recomendando, mas confie no Todo-Poderoso. Confie no Todo-Poderoso, tá bom? Baixe sua cabeça onde você está, no lugar que você está, na sua sala, no seu quarto. Neste momento, vamos orar ao nosso grande Deus. Amém? Nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Neste momento, meu Deus, eu quero te agradecer, primeiramente, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito. Pela maneira tão marcante, ó Deus, que o Senhor tem atendido neste momento o teu povo, neste momento de pandemia, de sufoco, de apavoramento, que a imprensa política tem se aproveitado disto. Ó meu Deus, que o teu povo possa estar com os seus olhos voltados para o Senhor, sabendo que, como o salmo que acabamos de ler na introdução do culto, que o nosso refúgio é o Senhor. O nosso socorro não vem de governo, não vem de ciências humanas, mas ela vem do Senhor. Acima de tudo, ó Deus, nós sabemos que está o teu poder. Neste momento eu peço, meu Pai, que o Senhor acalente esta vida que está sufocada por esta doença. Aonde quer que seja, neste mundo afora, que o Senhor esteja socorrendo. E, como já te pedi, meu Deus, continuo te pedindo, que este mal seja estancado, seja aniquilado pelo teu poder. Nós sabemos que o Senhor pode verdadeiramente eliminar o poder dessa doença. Nós te pedimos, meu Deus, pelas famílias que não têm Jesus. Ó meu Deus, eu te peço para aquela jovem senhora que ontem apavorada falava conosco, nossa vizinha. Meu Deus, que aquela mulher, ela neste momento que se ela pode estar ouvindo a tua palavra, ela venha acreditar no teu poder, na tua misericórdia, e venha entregar sua alma a Jesus. Meu Pai, eu te peço por todas as mãos que foram levantadas. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos. Suplico-te, meu Deus, que venha acudir aqueles que estão enfermos. Oramos neste momento pelo irmão Sebastião, nosso ancião servo do Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Senhor sustenta e socorre o teu servo na sua idade avançada, 90 e poucos anos. Ó meu Deus, que o Senhor ponha a tua mão e sustenta o teu servo, e que ele possa descansar em paz, acreditando que o Senhor é o Todo-Poderoso. Oramos pela irmã Glorinalva, Pai, pelo irmão Francisco, pela minha irmã Maria. Meu Deus, socorre essas tuas filhas. Eu te clamo, meu Deus, por cada membro desta igreja e por cada crente deste Brasil e neste mundo, que possamos, ó Deus, descansar no Senhor. Ajuda, meu Deus, a cada família da igreja, a que possa estar conectada com o Senhor, mesmo afastado da comunhão, mas possamos, ó Deus, estar ligado com o Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos e oramos também pelo teu servo que vai nos trazer a mensagem, que ele possa ser revestido, como sempre, do teu poder para nos abençoar com a tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor João, pela oração. Nós vamos agora ter um momento missionário. E o momento missionário dessa noite nós estaremos assistindo a um vídeo que vai tratar da live que nós tivemos no dia de ontem. Após assistirmos esse vídeo, nós iremos cantar o hino 436
Na sequência, o irmão Nicolas, da orquestra, nos levará a Deus em oração, clamando as bênçãos do céu por nossos missionários. Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer um apelo baseado no que eu vou pregar amanhã em São Paulo. Vou pregar desse escritório aqui, lá na Igreja Batista Regular de Americanópolis. E eu vou pregar exatamente nesse texto de Mateus, capítulo 9, de 35 a 38, um texto extremamente conhecido, onde Jesus falou a respeito da seara. E ele estava pensando ali na seara em termos da terra de Israel, mas essa seara em Mateus 28, de 18 a 20, ganha uma dimensão global, gigantesca. Então Jesus, olhando as multidões, vendo as multidões, compadeceu-se. Essa palavra compadeceu-se tem a ver com o nosso aparelho digestivo, com o intestino. Tal foi a reação que Jesus teve, que eu diria que seriam, como uma frase que eu gravei aqui, que virou um chavão, ele teve reações espasmódicas quando viu a situação do povo à sua volta. Hoje, nós que temos, naquela época, o mundo deveria ter lá, no máximo, 100 milhões de pessoas. Hoje, nós vivemos num mundo que está aproximando-se dos 8 bilhões de pessoas. São 17 mil povos na face da Terra, dos quais 7.100 não têm contato com o Evangelho. Cerca de 4.000 são considerados povos não alcançados. 3.100 são povos não engajados. Ou seja, desses 4.100, há menos de 2% de presença cristã entre eles. E esses 3.100 não engajados, não há qualquer presença de um cristão entre eles. Pessoas que, a despeito de terem esperado, povos que, a despeito de terem esperado 2.000 anos, ainda estão à margem do Evangelho. Não podem fazer parte do rol de uma comunidade de fé. Não podem tomar a ceia do Senhor Jesus Cristo, porque esses povos simplesmente não sabem que ele veio, que existe uma pessoa, um Salvador, chamado Jesus Cristo, que veio e derramou-se em amor por toda a humanidade. Nesses dias de tanto sofrimento no mundo, cabe à igreja olhar com o mesmo olhar de misericórdia que Jesus Cristo contemplou as nações, e ir em busca dessas pessoas. Ele, como penso, ele não escreveu um tratado sociológico sobre a situação do povo. Pelo contrário, ele entrou em ação, pediu às pessoas para orarem, e em seguida, no capítulo 10 de Mateus, os irmãos percebem que ele enviou os 12 para pregar a sua palavra. Então, a igreja precisa ser engajada, meus irmãos, neste momento de sofrimento da humanidade, em que as pessoas precisam de socorro. E essa multidão começa em São Paulo, com cerca de 30.000 moradores de rua que estão à sua volta, dos ciganos brasileiros, dos ribeirinhos brasileiros, dos povos minoritários do Brasil, dos refugiados. E isso também perpassa as fronteiras da nossa nação. E Deus não tem um plano B, se não usar a sua igreja para cumprir essa missão. Que nós estejamos dispostos. Eu creio piamente que a igreja brasileira, depois deste momento tão cinzento que nós estamos ultrapassando, não será mais a mesma igreja. Nós vamos sair do ostracismo e vamos colocar as mãos, colocar os nossos recursos, os nossos dons a serviço de Deus para amenizarmos o sofrimento do próximo, daqueles que nos rodeiam. Que Deus abençoe os irmãos e que estejamos conscientes dessa missão, que não é de ninguém, senão nossa, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós acabamos de fazer a transmissão da nossa live missionária com o pastor Carlos Alcântara e a sua esposa Raquel. Mas acabou, irmã Naíse?
Não, pastor Alex, vai continuar. Nós teremos agora no segundo sábado de junho uma outra live. Então, esteja sintonizando. Nós estaremos informando você sobre essa próxima live, para que você possa participar, para que você possa, de fato, estar falando para os seus amigos e parentes sobre esse ministério, porque se você ama missões, você ama aquilo que Deus ama. Oremos. Santo e eterno Deus, meu Pai, te agradeço, meu Deus, por estar mais gentil aqui na tua presença, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo estar aqui, meu Pai, louvando e engrandecendo o seu santo e eterno nome, meu Pai. Venho te pedir, meu Pai, pelos missionários que estão no campo, meu Deus, que nós, meu Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, meu Deus, possamos, meu Pai, estar suprindo, meu Pai, todas as suas necessidades, meu Pai, para levar a tua palavra, meu Deus, a todos aqueles que não conhecem, meu Deus. Obrigado mais uma vez por tudo, em nome santo de Jesus Cristo, meu Pai, que lhe ora, amém. Boa noite para você que acompanha mais uma transmissão. Transmissão essa promovida pelo Departamento de Mídia da Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim Miriam. Não importa se você está nos acompanhando pela primeira vez, não importa se você tenha acompanhado já desde o início desse ministério. É muito bom ter você participando conosco de nossos cultos. Nós recebemos nessa semana uma mensagem de uma irmã da Igreja Batista Bíblica em Orlândia, e ela disse: eu acompanho todos os cultos.
da primeira igreja batista bíblica em Jardim Miriam. Eu já me considero um membro dessa igreja. E eu fiquei muito feliz em ouvir essa mensagem. Não é que nós temos alcançado além das nossas fronteiras físicas, que o nosso ministério, que a nossa voz tem sido ouvida além de São Paulo, além desse bairro, e nós queremos continuar com esse ministério, mesmo depois do final da quarentena, mesmo depois que a pandemia passe, nós estaremos disponibilizando conteúdo digital, virtual, para que você esteja acompanhando onde estiver. Não é um substituto e não será um substituto para um culto em uma igreja, em uma boa igreja batista da sua cidade. Mas se você estiver doente, se você estiver impossibilitado, se você estiver viajando fora do Brasil, em um lugar onde você não tem a oportunidade de visitar uma boa igreja batista, uma igreja cristocêntrica, uma igreja neotestamentária, se torna uma opção para você. E também é uma opção para os irmãos da nossa igreja que, ao serem abençoados por uma mensagem ou por um culto, podem indicar essa mensagem, podem indicar esse culto ali, o conteúdo digital para os seus amigos, para os seus parentes. Então, o Senhor, nosso Deus, Ele permitiu que o homem tivesse essa tecnologia, eu tenho certeza, para que o Evangelho fosse propagado. Nós vamos voltar essa noite para o livro de Gálatas, e você já deve estar desconfiando que eu estou fazendo o meu devocional nesse livro, nessa carta, e você tem razão. Hoje eu tenho água aqui. Inclusive ela está lacrada, não é aquela água com aquela redinha como o irmão Nixon, o irmão Emerson e até o pastor João teve, não é aquela redinha que passa até os vírus mais gordos do corona. Essa aqui está lacrada, deixa eu ver. Tá boa essa água, tá fresquinha. Muito boa essa água, agradeço as mãos que trouxeram até o púlpito essa água. Não é, a Bíblia promete uma bênção até para você que dá um copo de água para aquele que precisa. E eu, com toda certeza, vou precisar de água hoje. Gálatas capítulo 5, nós vamos iniciar do versículo de número 13 e vamos até o versículo de número 24. Gálatas capítulo 5, versículo 13 a 24. Assim diz a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne, porque a carne deseja contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, a palavra aqui é praticam, os que constantemente praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Oremos. Deus amado, nós estamos tão gratos a Ti por aquilo que o Senhor já fez nesse culto, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que acompanha, ó Deus, esse culto.
em sua casa, em seu trabalho, ó Deus. Talvez nesse domingo, talvez, ó Deus, em outro dia. Nós estamos felizes, ó Pai, que podemos usar essa tecnologia para expandir o Teu reino, para propagar as boas novas. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que já foi feito. Obrigado pelos ministros, ó Deus, por detrás das câmeras, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelos músicos que colocaram os seus talentos à disposição do Mestre. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos dessa igreja que têm orado e que têm contribuído e que têm se sacrificado, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque a igreja, essa igreja e a igreja invisível, ó Deus, ela tem se mostrado vitoriosa, mesmo no meio da mais intensa provação. Eu peço agora que o Senhor proteja os meus lábios, ó Deus, do erro, que eu possa me esconder atrás da cruz de Jesus Cristo e que somente Ele, ó Deus, possa ser exaltado essa noite. E é em nome dEle que eu peço e agradeço. Amém. Nós estamos olhando aqui para o livro de Gálatas mais uma vez. Nós falamos da última vez sobre esse livro e falamos que esse é um livro que trata sobre a graça de Deus, sobre o fato que a graça de Deus, ela é sublime, ela é superior. E aqui Paulo, no capítulo 5, ele fala aqui sobre o Espírito e sobre a carne. Eu quero dividir essa mensagem em 3 partes. As 3 partes são essas: 2 esferas, uma guerra; 2 desvios, um caminho; 2 perfis, uma verdade. Novamente, 2 esferas, uma guerra; 2 desvios, um caminho; e 2 perfis, uma verdade. 2 esferas, uma guerra. Paulo aqui fala sobre a carne e sobre o espírito. Paulo aqui ele fala sobre algo que deveria ser muito claro para nós. Ele fala sobre a realidade da esfera invisível. Que existe um mundo invisível. Que existe um domínio invisível. Que existe uma esfera invisível. Nós vivemos e habitamos em um corpo físico, mas nós também temos uma parte que é invisível. Existe uma parte de você que é invisível e é muito real. Neste mundo, para você caminhar neste mundo, para você viver neste mundo, essas 2 partes, a sua parte visível, o seu corpo, e a sua parte invisível, que é a sua parte metafísica, alma e espírito, elas precisam estar unidas. Quando a sua parte visível, quando o seu corpo deixar de se sustentar, quando o seu coração parar, quando o seu pulmão ele vier a parar, quando você sofrer ou se você sofrer um acidente, um trauma que venha prejudicar o seu cérebro, quando os seus órgãos vitais eles entrarem em falência múltipla, então a sua parte visível ela deixa de se tornar viável, sustentável, mas a parte invisível ela continua. E ela continua então a viver em um lugar invisível. No céu ou no inferno. Nós não podemos, com esses olhos visíveis, feitos de células, feitos de matéria, nós não podemos, com esses olhos, a não ser que Deus queira, e Ele fez isso acontecer algumas vezes no passado, mas em condições normais, nós não podemos ver este mundo invisível. Deus é o único capaz de ver e de agir e interagir tanto no mundo visível como no mundo invisível. Deus é capaz de agir e interagir com nós
a nossa parte visível, e Deus é capaz de agir e interagir com a nossa parte invisível, com o nosso espírito, com a nossa alma. Duas esferas. Uma guerra. Então a esfera invisível, ela é real, mas ela não é perceptível facilmente hoje. A fé, muitas vezes, nos faz ver o invisível. Se você é salvo no Senhor Jesus Cristo, se você nasceu de novo, existiu um momento em sua vida quando você viu algo que ninguém mais estava vendo. Você viu algo através da fé. Você viu Deus oferecendo algo para você, através simplesmente da fé. A salvação é uma obra da fé. Quando você deixa de considerar o visível e pensa sobre o invisível. Apenas a fé pode fazer você caminhar no invisível. Ainda assim, a fé não nos deixa ver tudo. Ainda assim, nós estamos limitados. Hoje, o nosso corpo, ele nos limita. Nós estamos, nossa parte metafísica, a nossa parte invisível, o nosso espírito, ele está limitado por esse corpo. A Bíblia chama desse vaso. Ok? Um dia, nós estaremos libertos desse corpo. O ímpio, ele estará liberto desse corpo, mas ele continuará limitado pelo inferno. O salvo, ele estará liberto desse corpo, ele receberá um corpo que lhe dará liberdade e ele não estará limitado por coisa nenhuma. Então, hoje nós estamos limitados por esse corpo, e se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo, você um dia estará limitado pelas paredes do lago de fogo. O lago nada mais é do que uma expansão, do que uma esfera. Logicamente, não é um lago literal. O salvo em Cristo, ele receberá um novo corpo que permitirá que ele desfrute da mais absoluta liberdade. Ele, em segundos e em pensamentos, ele irá cruzar galáxias. Ele estará na presença de Deus no céu, ele visitará a nova terra. Ele não estará mais limitado, porque ele é filho do Eterno. Duas esferas, uma guerra. Essa guerra, ela surgiu no céu. Essa guerra, ela surgiu em um lugar onde havia unidade e adoração. Houve no céu uma rebelião cósmica, um golpe de Estado. Satanás decidiu deixar de adorar a Deus. Quando você deixa de adorar a Deus, você é lançado fora da presença de Deus. Diante de Deus, nós temos apenas adoração a Ele. Se você, e é por isso que muitas pessoas jamais se convertem, elas não querem nem abrir mão dos seus vícios, da sua pornografia, da sua mentira, da sua ladroagem, da sua fofoca, do seu pecado. Elas não querem nem abrir mão dessas coisas, quanto mais adorar a Deus. Elas querem continuar a adorarem o seu pecado. Mas o céu, a presença de Deus, é um lugar de adoração a Deus. Qualquer criatura de Deus que diante de Deus não queira adorar a Deus, será lançado fora da presença de Deus. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: todas as criaturas criadas por Deus, todas as criaturas inteligentes e com livre arbítrio, todas elas são criadas por Deus ao lado de Deus. Nós vemos os anjos. Os anjos não foram criados para viverem distantes de Deus. Eles foram criados para servir a Deus, para estar na presença de Deus. O homem, outra criatura com livre arbítrio, ele foi criado por Deus para viver ao lado de Deus. Deus não cria distâncias. O homem cria distâncias quando ele decide não adorar a Deus. Mas toda criatura com livre arbítrio, toda ela começou do lado de Deus. Lúcifer começou ao lado de Deus. Os demônios que pecaram começaram ao lado de Deus.
E nós sabemos muito bem que Adão e Eva, os nossos pais, eles também começaram ao lado de Deus. Isso nos mostra a iniciativa de Deus. Deus não cria distanciamento, Deus cria intimidade. Mas quando a sua criatura, com livre arbítrio, não estou falando sobre a besta do campo, estou falando sobre criaturas com livre arbítrio, quando elas decidem não adorarem a Deus, então elas são lançadas fora da presença de Deus. Nós temos então o caso de Satanás e os demônios, e nós temos o caso do primeiro casal, Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus, não quiseram adorar a Deus. Anjos não podem fazer o caminho de volta. Satanás não pode fazer o caminho de volta a Deus. Por quê? Porque Satanás e os demônios, eles tiveram no céu a revelação absoluta de Deus. Não há mais nada que Deus possa revelar a Satanás, aos demônios, que eles não tenham experimentado e visto no céu. Então, por causa disso, não há como eles retornarem. O homem, ao contrário, ele pode fazer o caminho de volta. Porque quando nós temos ali o relato de Adão e Eva, ali no jardim do Éden, o que nós temos? Nós temos Deus se mostrando a Adão e Eva, mas não de forma absoluta. Isto viria anos mais tarde, através do Senhor Jesus Cristo. Então, agora, o Senhor Jesus Cristo, tendo vindo, Ele revela Deus a nós, e as pessoas que rejeitam essa revelação, elas estão na mesma situação que Satanás e os demônios. Estão num caminho sem volta, porque em Cristo Deus se revela a nós. Nós temos então que o julgamento de Satanás foi o princípio desta guerra cósmica. Guerra cósmica que começou no céu. Satanás é lançado fora, ele é lançado do céu e ele é lançado para o ar. Ele é o príncipe das potestades do ar. Então, nesse momento, essa é a sua esfera de atuação. Nessa semana, eu li que a NASA, ela revelou a presença de OVNIs. O que é um OVNI? É a abreviação para um objeto voador não identificado. É um objeto que voa, que está no ar, que ninguém sabe o que é. Que não segue as leis da aerodinâmica, não segue nenhuma lei humana, não identificado. É algo que voa e que ninguém sabe de onde vem, para onde vem, não conhece a sua natureza. A maioria dos OVNIs, e agora finalmente é incrível que isso acontece dentro da esteira de tantas outras singularidades acontecendo em nosso mundo, mas é o homem finalmente reconhecendo, não é então o hippie fumando maconha, dizendo que ele viu um disco voador, não é, e todo mundo dando risada, dizendo, esse cara é maluco. Não, agora é um governo, é a nação mais poderosa da Terra que tem documentado OVNIs, objetos no ar, que eles não sabem o que são. Nós temos então Satanás, que é o príncipe das potestades do ar, foi lançado do céu, não para a terra ainda, ele foi lançado para o ar. Essa é a sua esfera de atuação. Durante 7 anos, uma vez que a igreja é retirada, por que Satanás, ele não atua hoje no mundo? Porque ele está na esfera do ar, porque ele é o príncipe das potestades, dos poderes do ar. Porque a igreja ainda está aqui na terra. Uma vez que a igreja é retirada da terra, Satanás, ele fará moradia durante 7 anos aqui na terra. Então você vê o julgamento gradual de Satanás. Ele começou no céu, ele é lançado para
o ar, para a esfera ali, as potestades do ar. 7 anos ele ficará na terra, depois ele será aprisionado, ficará preso durante 1000 anos na cova, e depois no abismo, e depois disso ele será lançado no lago de fogo. Ele começou lá em cima e ele gradualmente está descendo. Essa é a realidade. Nesse momento, ele está fazendo guerra contra Deus. Como que ele pode fazer guerra contra o Eterno? Como que ele pode fazer guerra contra Deus se Deus é imbatível? Ele pode ferir, ele pode destruir, ele pode guerrear contra o homem. E é isso que ele quis fazer ali no Jardim do Éden. Ele teve ali a primeira vitória nessa batalha, mas a guerra e a vitória pertence ao Senhor. Nós temos então aqui Satanás guerreando contra Deus, através da destruição do homem. Nós vemos que aqueles que não aceitarem a revelação de Deus através do seu Filho, através do Senhor Jesus Cristo, também serão lançados no lago de fogo, na expansão de fogo. Fogo significa, na palavra de Deus, purificação. Então essa é uma esfera de purificação. E você pode perguntar para mim, mas por que uma eternidade sendo purificado? Porque você pecou, transgrediu contra um Deus eterno. Uma transgressão contra um Deus eterno exige o pagamento durante toda a eternidade. Jesus Cristo pagou pelo pecado eterno do homem na cruz do Calvário. Nós temos então Satanás, no seu conflito contra Deus, tentando trazer a cultura demoníaca para a terra, tentando forçar essa cultura, tentando forçar o modo dos demônios do inferno aqui nessa terra. Aprenda uma coisa: Deus cria, Satanás corrompe e copia. Quando nós vivemos a nossa vida, nós temos que nos perguntar o que estamos fazendo. Se aquilo que nós estamos fazendo é algo que Deus criou ou é algo que Satanás corrompeu. Deus cria, Satanás corrompe e copia. Deus criou anjos, Satanás corrompeu e nós temos demônios. Deus criou a verdade, Deus é verdade, e Satanás, ele é o pai da mentira. Deus é um Deus de vida, que quer dar vida, vida eterna, vida em abundância, vida maravilhosa, vida cheia de graça, e Satanás é o Deus da morte. Ele é o Deus do Hades. Ele é o Deus que se regozija na morte e na destruição. Esse é Satanás. Deus cria a vida, Satanás, ele combate através da morte, ele traz o pecado e a morte entrou no mundo através do pecado. Deus é um Deus de luz e Satanás é o Senhor da escuridão, o príncipe das trevas. Deus é um Deus de liberdade, é um Deus que nos liberta, é o Deus que nos dará corpos glorificados, sem limites. Satanás é aquele que dá a escravidão. Ele maqueia muito bem a escravidão e ele vende muito bem o seu peixe para o mundo hoje. O mundo pensa que está comprando a liberdade, mas de fato o mundo está aceitando a escravidão de Satanás. Nós temos então aqui duas esferas, nós temos uma guerra. A esfera visível e a esfera invisível, a esfera do espírito, a esfera da carne. Ou você está essa noite vivendo no espírito, ou você está vivendo na carne. Nós, hoje, vivemos entre duas eternidades, espremidos entre duas eternidades. O tempo, essa dimensão que nós vivemos, está entre duas eternidades. A eternidade passada, antes da criação de todas as coisas, quando Deus sempre foi, eu sou,
diga que o eu sou enviou você, a eternidade passada e a eternidade futura. Havia um tempo onde não havia relógio e não havia tempo. Nós vivemos agora nessa dimensão do tempo, vai haver uma eternidade futura. Nós vivemos dentro dessa dimensão, dentro da dimensão do tempo. A passada, antes da criação, a futura, após a descriação do universo e a destruição da dimensão tempo. Nós temos então o aqui e o agora, e o que nós fazemos com as nossas vidas. Nós temos que estar cientes da dimensão espiritual, temos que estar cientes desta guerra, porque são duas culturas, a cultura do reino e a cultura do inferno em rota de colisão. O céu tem uma cultura, o céu tem características e o céu tem uma comunidade. As características do céu, nós veremos daqui a pouco. As características do céu, elas são ali notadas pelo versículo 22, o fruto do Espírito. O inferno também tem uma cultura, tem características e tem uma comunidade. As características ali do inferno são definidas como as obras da carne. Cada momento, cada dia, nós estamos decidindo ou trazer a cultura do céu para as nossas vidas, ou trazer a cultura do inferno para as nossas vidas. Como que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar? Você se lembra? Venha a nós o seu reino. Venha a nós o seu reino. Ele não está dizendo para nós irmos ao reino. Ele está dizendo que nós precisamos orar para que o reino, ele chegue até nós. Para que nós possamos viver uma vida que traga o reino, que traga a cultura, a característica, a comunidade do reino onde nós estivermos. Ele não está dizendo sobre algo que vai acontecer ali na eternidade, após a morte. Ele está dizendo que essa é uma oração para hoje, para agora. Venha a nós o seu reino. Ou você está orando, venha a nós o teu reino, Senhor Jesus, ou você está orando, venha a nós o teu reino, Satanás. Uma coisa ou outra. Ou você está trazendo para esse mundo a cultura do céu e do reino, ou você está trazendo a cultura do inferno e da destruição do inferno. Gálatas 5 nos diz o seguinte, que nós temos este conflito, que este conflito é real. Nós sabemos que começou no céu. Começou no céu e agora veio para a igreja. Esse conflito, ele entrou dentro da igreja. E ele entrou dentro da sua família. Esse conflito eterno, entre o visível e o invisível, entre Satanás e Deus, entre o reino e o inferno, ele chegou até a sua casa, ele está na sua casa, ele está no templo do seu filho, ele está no professor da sua filha que está na universidade, ele chegou até a sua porta, ele entrou pela sua casa. E nós temos que prestar atenção aqui para Gálatas, para nos preparar. Paulo aqui, ele descreve, e nós chegamos ao segundo ponto, 2 desvios, um caminho. Ele fala aqui que essa igreja, ela tinha o problema que é acometido com igrejas que trazem, que permitem que o inferno entre pelas suas portas. Essa igreja, ela tinha rebeldia e religiosidade. Rebeldia e religiosidade pertencem ao inferno. Por isso que eu chamei esse ponto 2 desvios, um caminho. Rebeldia e religiosidade. Nós tínhamos nessa igreja aqui, que Paulo escreve, pessoas rebeldes e pessoas religiosas. Eles estavam brigando. Eles estavam ali se dilacerando, como diz o versículo 5. Rebeldia é quebrar a lei. Religiosidade é manipular a lei. Ambas são erradas. Em Gálatas 5,13, Paulo diz, porque vós, irmãos,
fosse chamados à liberdade. Não useis a liberdade para dar oportunidade à carne. Paulo está dizendo, vocês precisam parar com essa rebeldia de querer quebrar a lei. Qual lei? O problema aqui não era quebrar a lei e o decálogo. O problema aqui é que eles estavam quebrando a maior lei. A lei final, a lei instituída pelo Senhor Jesus Cristo, que é a lei do amor. Então os rebeldes, eles não estavam querendo cumprir a lei do amor, e os religiosos, eles estavam se apegando, querendo voltar ao decálogo, dizendo que eles podiam ser salvos através de regras, totalmente descontando, totalmente pulverizando o trabalho da graça, o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Rebeldia e religiosidade. Um é quebrar a lei, o outro é manipular a lei. Ambos têm um relacionamento doentio com a lei. Não entendem o evangelho, não entendem a graça, não entendem o reino de Deus, não entendem o que é pedir, venha a nós o teu reino. A carne vai se esconder na rebeldia ou na religiosidade. A carne é você sem Deus, é você menos Deus, é você menos a palavra de Deus, é você menos o Espírito de Deus. Aqui no versículo 15 nós vemos que eles estavam indo um contra o outro. Essa divisão, ela é carnal. O que divide aqui é a carne. Eles estavam trazendo a cultura do inferno, que é alimentada pela carne, e estavam dando as costas para a cultura, para o reino de Deus, que é transformada pelo Espírito. Religiosidade ou rebeldia. Esse era o problema dentro daquela igreja, e esse é o problema dentro de qualquer igreja. Religiosidade ou rebeldia. Alguns de vocês se prendem à religião pensando que é uma série de regras. Vocês gostam de estrutura e vocês se sentem protegidos pela estrutura. Vocês precisam ali de normas, de regulamentos. Vocês precisam disso e vocês seguem a letra da lei, se esquecendo do Espírito que nos move e da graça de Deus. Qualquer mudança estipulada, ou qualquer mudança que tenha aqui que esteja sendo promovida, é causa de grande desconforto para aquelas pessoas que são religiosas. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando os corinhos começaram a ser usados. E muitos crentes estavam completamente contra o uso de corinhos dentro da igreja. Eu hoje vejo que alguns corinhos, eles são até mais bíblicos do que alguns hinos do cantor cristão. Existem erros no cantor cristão. Isso no cantor cristão. O cantor cristão, ele não é inspirado por Deus. Eu conheço alguns hinos, alguns corinhos, que são salmos, palavra por palavra. Não tem nada além do salmo. Você pode melhorar algo que é simplesmente um salmo da palavra de Deus. Eu quero crer que no passado as melodias eram melhores do que hoje. Mas existem muitos corinhos que simplesmente pegam a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, é um salmo cantado. Qualquer salmo cantado, desde que a melodia ela honre a Deus, qualquer salmo cantado, ele é superior a qualquer hino do cantor cristão. Porque o hino do cantor cristão não é inspirado, não veio de Deus, não veio do Espírito Santo de Deus, não veio da boca de Deus. E a palavra de Deus, os salmos vieram. Então eu sei que eles são superiores. Mas você vai ver pessoas que não vão de maneira nenhuma aceitar um corinho. Se é um corinho que é bíblico, que fala de Deus, não é aqueles corinhos, não é de uma certa igreja em Minas Gerais, onde o cara começa a falar no meio de uma estrofe e outra, e praticamente prega uma mensagem, e tem muita repetição, e a mesma estrofe é repetida simplesmente 500 vezes, ok? E a teologia é tão rala que você quase não consegue perceber. Não estou falando sobre esse tipo de corinho. Eu estou falando sobre corinhos que têm vindo, que têm sido criados,
que são corinhos que realmente são bíblicos, que têm uma solidez que é aparente, que é clara. Mas muitas pessoas, porque nossos avós e bisavós, eles cantaram esses hinos, então nós não podemos quebrar essa tradição. Nós temos que ser cuidadosos em entender o que é tradição e o que é bíblico. Muitas vezes, eu conheço uma igreja em Campinas que dividiu no meio, rachou no meio, porque eles não concordaram com uma construção, uma parede de divisão ali entre a rua e a nave da igreja. E a igreja se dividiu no meio. Pessoas saíram da igreja simplesmente porque elas não estavam acostumadas com mudanças. Nós temos que tomar cuidado. Então existem aqueles que são religiosos e alguns crentes são rebeldes. Pastor João, algum tempo atrás, ele passou aqui uma lista de uma campanha, não é, que visava arrecadar fundos para a construção da casa pastoral em Peruíbe, da nossa congregação. Se você não está familiarizado com a nossa igreja, nós temos duas congregações, uma em Peruíbe, que fica no litoral do nosso estado, e nós temos uma aqui na cidade de São Paulo, em Paraisópolis, ali, na comunidade de Paraisópolis. Então, a casa ali em Peruíbe, a casa pastoral, precisava de uma reforma, uma boa reforma. E toda reforma, você sabe muito bem, ela leva tempo e dinheiro. Então o pastor João, ele lançou o desafio diante da igreja, e a maioria dos amados irmãos aqui aceitaram o desafio e abriram seu coração. Existe algo melhor do que você investir na causa de Cristo? Claro que não. Mas pastor João estava um dia lá fora, depois do culto, e ele estava com a listinha, ele ficou mais ou menos 2 meses com aquela listinha, não é? E não, ele não pedia apenas para as pessoas da igreja, né? Se viam um rapaz lá vender gás na casa dele, ou você não quer ajudar com a construção de Peruíbe, qualquer pessoa que aparecia lá tinha que dizer um sim ou não para a listinha, nós sabemos disso. Mas o pastor João não estava lá fora, o pastor João estava aqui na igreja, com a família da igreja. E ele chegou ali e um jovem disse: não, eu não vou ajudar. Não explicou, não disse: olha, pastor, não estou podendo, não tenho condições, eu já contribuí esse mês com missões. Ele disse: não vou ajudar. Rebeldia. Não há como definir isso senão rebeldia. Você está tentando fazer alguma coisa, é algo para a causa de Cristo, mas eu não quero. Eu não vou. Existe em toda igreja rebeldes e religiosos. Você pode ser um rebelde, você pode ser um religioso. E essa verdade, ela é exemplificada de forma perfeita na parábola do filho pródigo. Pense comigo. Um filho era rebelde, ele questionava. Outro filho era religioso, ele se conformava. Ambos eram ímpios. Ambos precisavam de arrependimento. Apenas um encontrou Deus. Aquele que era rebelde. Mas o religioso também precisava de Deus. Não importa se você é rebelde. Não importa se você é religioso. Se o seu coração é um coração que se apega à religiosidade, a regras em vez de um relacionamento, se o seu coração é rebelde, não se adapta, não se conforma a Deus, você precisa conhecer e entrar em um relacionamento real e frutífero com Deus. O caminho para Deus, então, não é a rebeldia, não é a religiosidade, é o relacionamento. Porque o relacionamento, pense nisso, não é baseado na carne, mas no Espírito. Você caminha com Cristo através do Espírito Santo de Deus. Cristo não é rebelde e nem foi rebelde. Cristo não era religioso e não é religioso. Aliás, ele teve um grande problema ali com os religiosos do seu tempo e da sua época. E foram os não religiosos, aqueles que queriam se relacionar com Cristo, onde Cristo seria o mestre e eles estariam seguindo a Cristo. Esses foram aqueles que foram chamados
discípulos e que começaram a igreja há 2000 anos e que, através do Espírito Santo de Deus, fizeram com que o mundo ficasse de cabeça para baixo. Não os religiosos, não os rebeldes, mas aqueles que tinham um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5,16, nós vemos aqui Paulo dizendo o seguinte: digo, porém, andai em espírito. Ele diz, caminhai no Espírito Santo de Deus. Sabe qual é um sinal certeiro de um casamento que está funcionando? De um casal amoroso? É quando o casal caminha juntos e às vezes de mãos dadas. Você pode fingir muita coisa, não é? O casal está quebrando o pau, aí chega o pastor para visitar, tudo mil maravilhas, não é? Querido para cá, querida para lá, toma uma Coca-Cola, pastor. Você pode fingir de várias maneiras, mas existem pequenos gestos, pequenas atitudes que simplesmente não podem ser fingidas. Quando ninguém está olhando e o casal caminha lado a lado, ele segura a mão dela, ela segura a mão dele. Uma das coisas que eu mais gosto de ver nessa vida, nessa experiência, nesse mundo, é um casal de idosos, 2 velhinhos, não é? Eu olho para aqueles velhinhos, eles estão caminhando, cabeça branca, eles estão caminhando lado a lado, de mãos dadas, e eu fico pensando todas as batalhas que eles passaram, todas as lutas, as dificuldades, mas eles estão ali, caminhar de mãos dadas. Caminhar mostra um relacionamento, lado a lado, e essa é a metáfora utilizada aqui por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Caminhai no Espírito, andai no Espírito, caminhe no Espírito. E Paulo diz, não gratificareis os desejos da carne. Você não vai dar nada para a carne. Você não vai entregar nada para a carne. Você não vai conceder nada para a carne se você andar no Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Andar no Espírito, andar com o Espírito, caminhar no Espírito Santo de Deus é a chave mestra para o reino de Deus. Ah, pastor, eu tenho indisciplina financeira. Caminhai no Espírito Santo de Deus. Eu sou rebelde, eu estou preso a regras. Eu tenho um vício, caminhai com o Espírito Santo de Deus. Andai em Espírito. Caminhar no Espírito. Cheio do Espírito, controlado pelo Espírito. Satanás, ele traz a guerra para a nossa igreja, para as nossas famílias. E nós temos que caminhar no Espírito Santo de Deus, porque Ele nos dá poder. Ele nos dá poder para rejeitar Satanás, para dizer não a Satanás. É isso que Paulo fala. E não gratificareis, versículo 16, o desejo da carne. Você não vai dar nada a Satanás que não pertença a ele. E você foi comprado por bom preço. Então você não entrega o seu tempo a ele. Você não entrega o seu dinheiro a ele. Você não entrega seus talentos a ele. Você não entrega a sua atenção a ele. Você não entrega a sua liberdade a ele. Você não entrega nada a ele. Ele não merece nada que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Caminhar no Espírito dá poder a você. É a ponte para o invisível, para viver na fé. É a única maneira de não fazer os desejos na carne. Escute, um cristão em pecado é um cristão infeliz e miserável. Deixa-me repetir. Um cristão em pecado, um cristão que faz concessões à carne, não importa onde ele more, não importa o que ele dirija, não importa qual seja a sua vida financeira, não importa. Não importa o que ele mostra no Facebook, no Instagram, no Twitter, não importa. Um cristão em pecado é a pessoa mais miserável e infeliz. Caminhai lado a lado com Deus e não gratificareis os desejos da carne. No versículo aqui 17,
Paulo diz que a carne deseja coisas contrárias ao espírito, o espírito deseja coisas contrárias à carne. Nós temos dois desvios e um caminho, e o caminho é o caminho ao lado de Deus. Deus mudou você, se você é salvo, e como resultado a sua vida pode começar a mudar. O que define você? Essa é a minha pergunta. O que define você? Talvez o cristão mais contrito, ele vai dizer, eu sou um pecador. Mas sabe que isso não é realmente correto? O pecado pode definir algumas coisas que você faz, mas não é a sua identidade. Eu me recordo quando eu mudei para a Orlândia, eu tive que trocar algumas torneiras que estavam vazando. E não é muito difícil trocar uma torneira, não é? Você vai no Leroy Merlin, depois tem que pagar royalties, né? O Leroy Merlin por essa propaganda. Você vai no Leroy Merlin, você vai numa casa de construção, e aí você compra a torneira, você vê ali qual que é o tamanho, geralmente é um tamanho só, você compra aquela fita branca, você fecha o registro, é importante fechar o registro, aí você tira a torneira velha, coloca a torneira nova, vê se não está vazando, pronto. Então eu troquei uma torneira, várias torneiras, mas isso não fez de mim um encanador. Eu não sou um encanador, eu troquei torneira, mas eu não sou um encanador. O fato que você às vezes peca não faz de você um pecador. Entenda, essa não é a sua identidade. 300 vezes que o Novo Testamento usa a palavra pecador, apenas 2 vezes tem uma referência indireta a alguém salvo. Sempre que o Novo Testamento fala sobre pecador, ele está falando sobre alguém que não nasceu de novo. A sua identidade não é ser um pecador. Paulo, do contrário, usa essa expressão o tempo todo. Em Cristo. Nós estamos em Cristo. Essa é a nossa nova identidade. Nós estamos em Cristo. Nós caminhamos no Espírito Santo. Sim, às vezes nós podemos trocar torneiras. Às vezes nós podemos errar. E nós podemos pecar. Mas nós estamos em Cristo. Essa é a verdade bíblica. É por isso que Paulo fala aos santos que estão nessa igreja, naquela igreja. Porque nós estamos em Cristo. Cristo muda o crente na sua essência. No centro do seu ser. Faz você uma nova criatura, novos desejos, os desejos do Espírito. O cristão e o ímpio têm desejos totalmente e completamente diferentes, porque eles são diferentes. Como você pode saber quem você é? Pense sobre o seu maior desejo. Paulo aqui está falando o tempo todo. Está usando a palavra concupiscência, que é uma palavra grande e antiga, que ninguém usa mais, que basicamente significa desejo. Está falando sobre desejo aqui. O tempo todo. Qual é o seu maior desejo? Você vê a fila na lotérica, você pensa, cena acumulada, preciso fazer a fezinha. Quem sabe eu ganho, fico milionário. Você olha para o carro de alguém, eu devia ter aquele carro, não aquela pessoa. Para a mulher de alguém, para o esposo de alguém, para a vida de alguém. Você deseja o mal de alguém, esses são desejos da carne. Existe sim um conflito contínuo entre os dois, mas você tem desejos diferentes. Você não faz concessões fáceis para a carne, porque você caminha no Espírito. Olha só, o descrente olha para nós e diz, por que você lê esse livro? Por quê? Por que você lê a Bíblia? Aí ele nos vê domingo de manhã, nos tempos que não havia pandemia, que saudades, não é? Ele vê você saindo, indo para a igreja, às vezes correndo, não é? Às vezes atrasado, todo arrumado. E ele sabe, ninguém se arruma logo cedo. Só o crente se arruma domingo logo cedo, não é? Só o crente. Ele vê, por que você faz isso? Por quê? Você fala às vezes sobre uma bênção, você disse que você pôde ajudar um missionário, e o ímpio pensa, quem que faz isso? Quem gosta? Quem gosta de ir à igreja? Quem gosta de cantar, como esses jovens cantam e tocam?
Quem gosta de contribuir? Quem gosta de ler a Bíblia? Eu respondo, nós gostamos. Nós queremos. O Espírito Santo de Deus nos mudou. Nós não temos que orar, nós queremos orar. Nós não temos que ir à igreja, nós queremos ir à igreja. Nós não temos que dar o dízimo, ofertar, ajudar missionários, cesta básica. Nós queremos fazer isso. Nós queremos fazer todas essas coisas. Nós não temos que perdoar, nós queremos perdoar, porque o Espírito Santo de Deus nos mudou. E se às vezes nós podemos fraquejar, se a carne às vezes pode ter uma vitória aqui ou ali, isso não nos faz voltar àquilo que um dia nós fomos. Nada pode. Paulo nos diz em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos fazer voltar a ser o que nós fomos um dia. Nós queremos. Nós não temos que ensinar nossos filhos a Bíblia, nós queremos ensinar. Nós queremos. A carne luta, eu sei disso, mas nós queremos. Ela pode nos vencer, mas não é quem nós somos. Não é o que nós somos e não é o que nós queremos. Relacionamento não é algo forçado. E é por isso que muitos crentes não entendem. Eles veem algumas coisas dentro da fé cristã e dentro do reino de Deus como obrigações. Não devem ser obrigações. É algo que nós queremos. É uma mudança possível e plausível dentro da esfera. Sabe, eu sou pai de 2 filhos, Lucas e Natalie, e foi apenas depois que eu me tornei pai que eu vi algumas coisas que Deus faz e a maneira como Deus faz. Se você é pai, você vai entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes você como pai, como mãe, muitas vezes você quer mudar o comportamento do seu filho. Você vê alguma coisa no seu filho e você quer mudar o seu comportamento. Mas sabe que de fato, o que precisa mudar no filho, no nosso filho, não é o comportamento, mas é a natureza. Não é o comportamento, não são as ações, mas é a natureza. E apenas Deus pode mudar. É por isso que dentro do lar, o mais importante não é aquilo que você diz para os seus filhos, mas é o exemplo, é a maneira. Porque o que você diz muda o comportamento deles. A maneira como você age pode mudar a natureza deles. Deus mudou a natureza do homem quando Deus salvou o homem. Quando Deus salva o homem. Eu me recordo daquela ilustração do homem que estava ali roçando o seu sítio e achou uma cobra. Ele achou aquela cobra tão bonitinha, não é? Ela era colorida, meio amarelinha, tinha uma pintinha na cabeça. E ele se afeiçoou por aquela cobra. E ele foi, pegou aquela cobra, era um filhotinho de cobra, e ele começou a alimentar aquela cobra, não é? Ele deixava a cobra numa caixinha perto da casa dele, não dava muito trabalho. E a cobra cresceu, e ele se afeiçoou àquela cobra, ele deu um nome para aquela cobra. E um dia ele pegou aquela cobra, estava frio, e ele colocou ela perto do peito dele, e aquela cobra picou o coração daquele homem. E aquele homem morreu ali. Por quê? Porque aquela era a natureza da cobra. A cobra é um animal peçonhento. É um animal que não pode ser domesticado. É um animal que, no minuto, pode se transformar, assim como tigres e outras situações. Deus, Ele muda não o nosso comportamento, Ele muda a nossa natureza. Natureza faz parte de tudo aquilo que tem a ver com aquilo que fazemos no reino. O reino, ele é movido, ele tem na sua população pessoas com naturezas diferentes.
E eu vejo entrar em nossas igrejas pessoas com comportamento diferente, mas não natureza diferente. E aí você tem problemas. Pessoas com comportamento diferente, elas vão ser rebeldes e elas vão ser religiosas. Pessoas com uma natureza diferente, elas vão querer ter um relacionamento com Deus. É uma questão de natureza. Eu já passei por várias casas onde eu vi a placa cão bravo. Às vezes nem tem cão, né? É só para assustar o bandido. Mas é bom ter a placa ali, cão bravo. Às vezes tem, e o cara coloca ali, porque se o cão matar alguém, olha, eu avisei, cão bravo, você pulou aí, meu Rottweiler comeu o seu braço. Mas eu nunca vi nenhuma casa com a placa, cuidado, ovelha brava. Será que ovelhas poderiam, de fato, proteger nossas casas? Será que você que mora aqui no Jardim Miriam, e que já teve, não é, o desprazer de visitas, não é, de bandidos, será que seria um bom negócio para você? Eu vou comprar uma ovelha. E essa ovelha vai proteger a minha casa. Não, não é a natureza da ovelha. A ovelha não é um bicho violento, não é um bicho bravo. Uma galinha é mais brava do que uma ovelha. Eu já levei umas carreiras de galinha, não é? Galinha é brava, mas ovelha é um bicho dócil, é um bicho manso. E assim é o novo convertido. Eu tenho mais um ponto, mas o meu tempo acabou. Tudo tem a ver então com a natureza. Nós vimos hoje as duas esferas, uma guerra. Nós vimos também 2 desvios, um caminho. 2 esferas, a espiritual e a esfera física, a guerra. Ela começou na espiritual e hoje está aqui na nossa esfera física. 2 desvios, ou rebeldia ou religiosidade. O caminho é o caminho de andar no Espírito, com uma nova natureza. E o que nós não teremos tempo de ver, respeitando, não é, aqui o limite do culto, 2 perfis e uma verdade. E os 2 perfis você pode estudar depois na sua casa. Um deles é o perfil da carne, as obras da carne, e o outro, as obras do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito. E eu termino dizendo o seguinte para você: perceba que o fruto do Espírito, não são frutos, é um fruto só, mas essa lista aqui, ela é uma lista que cresce em sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: a ordem das palavras, ela não é por acidente. Paulo diz, mas o fruto do Espírito ele começa com o quê? Com o amor. Ele começa com o amor, esse mesmo amor que ele fez referência no versículo 14. O fruto do Espírito é o amor. Depois que você tem esse amor de Deus para com Deus, você pode transbordar esse amor para os outros. Você tem amor de Deus, amor para com Deus e amor para com os outros, o que vai acontecer com a sua vida? É algo que não pode ser mudado. Depois desse amor, você tem alegria. Se você tem um amor de Deus e para com Deus, você vai ter alegria. Não há como ficar triste. Depois dessa alegria, você vai ter paz. Esse amor traz alegria e essa alegria, ela garante a paz. Não turbulência, mas paz. Essa paz, ela gera a paciência. Eu espero no meu Deus. Por quê? Porque o meu Deus me ama. Está acontecendo isso ou aquilo. Eu vou ser paciente. Eu vou ser alegre. Ok? E eu vou ter paz. Por quê? Porque o meu Deus me ama. Então nós temos, depois da paz e da paciência, nós temos a bondade, a benignidade. Eu vejo a bondade de Deus. A benignidade se refere a Deus. E eu vendo Deus sendo bom para comigo, eu posso ser bom para com as pessoas, porque é assim que funciona o reino. Isso fortalece a minha fé, isso me traz mansidão e controle próprio. Em que esfera? Qual esfera você está trazendo para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor? Venha a nós o teu reino, ou venha a nós o teu reino? O reino de Deus ou o reino das trevas? Oremos. Deus amado, graças damos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra que é tão clara.
Eu peço a Deus que o Senhor haja nesse momento. Se o Senhor falou com alguém, ó Deus, durante a mensagem, novamente eu me sinto completamente inadequado, ó Pai, na entrega dessa mensagem, e tenho certeza que não fiz jus ao texto sagrado. Eu peço que o Teu Santo Espírito, ó Deus, assim como Ele usou ali as palavras daquela mula, ó Deus, para transmitir a Tua verdade, que o Senhor possa usar as minhas palavras, ó Deus, para que elas cheguem no coração daqueles que nos ouvem e que revelem a verdade, ó Deus, da Tua palavra. Eu confio nisso, ó Deus. Eu tenho visto o Senhor fazer coisas que apenas o Senhor podia fazer. E eu confio, ó Pai, em um Deus todo-poderoso, que tem estado conosco nesse culto, e que usará, ó Deus, tudo nesse culto para glorificar o Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para que a nossa mini orquestra, ela cante o próximo, ela toque melhor esse último hino. Pode começar já, enquanto ela está tocando esse último hino, que você olhe para a sua vida. Eu não vou me delongar nesse apelo, ok? Se você é um salvo no Senhor Jesus Cristo, que você olhe para a sua vida e que você avalie a sua vida. A palavra de Deus, ela nos desafia, ela provoca perguntas em nosso coração. Isto que é maravilhoso sobre a palavra de Deus, ela nos provoca as boas obras, nos provoca a nos aproximar de Deus, a ser mais abençoados. Então, se você essa noite, se você ouviu a mensagem e de alguma forma a sua natureza não está demonstrando a mudança que Cristo fez em sua vida, então que você, onde você estiver agora, que você não tenha vergonha da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, que você agora lide com o seu Deus. Você vai ter que se acostumar com isso, porque você tem uma eternidade inteira para lidar com o seu Deus. É melhor você começar a já se acostumar com Ele, se familiarizar com Ele, a acostumar os seus ouvidos a ouvir a sua voz. Deus cria, o diabo corrompe e copia. Então você lide com o seu Deus. E talvez você esteja nos acompanhando essa noite e você é aquela pessoa que pergunta: por quê? Por que aquele salvo? Por que ele ama tanto ir à igreja? Por que ele assobia quando passa em frente à minha casa hinos que eu não conheço as palavras, mas são tão diferentes? Por quê? Porque ele é uma pessoa com coração tão bom. Por quê? Aquele casal é um exemplo em nossa rua. Por que eles saem com aquele livro, com aquela Bíblia embaixo do braço? Por que os seus filhos são diferentes? Talvez você esteja se perguntando por quê. E talvez você pense que aquele crente faz aquilo por obrigação, faz aquilo porque ele tem que fazer, porque o pastor exige que ele faça, porque ele tem regras a cumprir. Não é nada disso. É uma nova natureza. E você pode ter essa nova natureza. Você pode ter essa nova vida. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, ou seja, reconhecer, chamar a Jesus como Senhor, reconhecendo que Ele é o seu Deus, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Salvo do quê? Do seu pecado e do inferno e do lago de fogo. Lembra o que eu disse? Depois dessa vida, nós estamos
entre uma e outra eternidade, depois dessa vida. Se você não aceitou a revelação de Deus em Cristo, você continuará preso, dessa vez no inferno, no lago de fogo. Eu não quero isso para você, e você tem hoje a chance de dizer não para esse futuro. Cristo já oferece a salvação para você. Basta você, onde você estiver. Se você não puder se ajoelhar, não tem problema nenhum. Você não precisa se ajoelhar. Você não precisa nem fechar os seus olhos. Basta você agora ir até Deus em pensamento, se for o que você pode fazer, e reconhecer o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Vou pedir para que o pastor João chegue aqui à frente. Ele vai concluir o culto com uma última palavra e com a bênção apostólica. Este hino que estamos ouvindo, a sua introdução, ele diz: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero fazer um apelo aqui, principalmente para o Manuel. Irmão Manuel, você um dia entregou sua vida a Jesus. Você um dia disse que queria seguir Jesus, andar com Jesus. Mas eu fiquei sabendo que uma doença te apavorou, ou uma palavra do médico. Neste momento, meu irmão, eu te faço um apelo. Faz uma decisão para Jesus agora, de andar com Ele, como a mensagem que você acabou de ouvir. De andar no Espírito, em Espírito, para Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Deus fez um milagre na tua vida, porque Deus quer ser honrado por você. Deus quer que você diga para Satanás: eu não quero andar com você, Satanás. Eu quero andar com o Senhor Jesus. Faça isso, meu amado. Aceite este Deus maravilhoso que te clama neste momento, de braços estendidos, como Jesus Cristo se colocou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Eu vou orar agora. Se você está no seu lar aí, ouvir essa mensagem, enquanto você ouve o som deste hino: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Oremos. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, neste momento, meu Deus, que a tua palavra foi bem aplicada, pela instrumentalidade do teu servo usado pelo Espírito Santo. Peço, meu Deus, que esta palavra, ela tenha o poder de transformar vidas de crentes que não estão andando com o Espírito, vidas de crentes que estão satisfazendo os desejos da carne, vidas de crentes que estão apenas brincando de religiosidade. Ó meu Deus, transforma esta vida neste momento. Neste momento que esta pessoa está orando, no silêncio, na sua casa, onde quer que esteja, que o teu Santo Espírito, ó Deus, o convença do pecado, da justiça e do juízo. E que haja uma transformação, uma mudança de direção, e saia do caminho da carne, o caminho da religião, e possa abraçar o caminho do Espírito. Faz esta obra, meu Deus, principalmente na vida do irmão Manuel Guedes. Ó meu Deus, age na vida desse homem. Já agradecemos ao Senhor por aquela palavra do médico não ter sido confirmada. E hoje, ó Deus, ele está pronto para um tratamento físico, mas que não seja apenas um tratamento físico, meu Deus. Seja um tratamento espiritual. Que teu Santo Espírito possa agir na sua vida com o mesmo poder de ter mudado, Deus, a direção dessa doença.
Eu te peço que ele possa agora ter uma vida totalmente no Espírito. E aquele que ouviu esta mensagem, e ouviu, ó Deus, este apelo, que não tem Jesus, que possa, meu Deus, tomar uma decisão agora, ao lado do Senhor Jesus. Obrigado pela mensagem, que tanto falou aos nossos corações. E ela possa, Santo Deus, continuar falando até a volta do Senhor Jesus. Peço pela tua igreja, pela família Batista Bíblica em Jardimilha, como também por todas as demais outras igrejas, que estão neste momento anunciando este Cristo que transforma, este Cristo que salva, este Cristo que nos ama de tal maneira. Ó meu Deus, que as igrejas possam ser sacudidas por este medo, este apavoramento, esta pandemia, possa ser sacudido, que a nossa vida neste mundo não tem valor, mas que a vida que Jesus veio trazer, ela é uma vida abundante, ela é rica, porque ela é eterna. E que a igreja, ó Deus, possa valorizar esta bênção. Muito obrigado, meu Deus. Eu te peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e com todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.